está. O slide 194, por favor. Nós estamos falando do reinado de Jeoaquim. Olha aqui, ó, Jeoaquim, para você ver. É o... Vai. Jeoaquim é o antepenúltimo rei do reino de Judá. Então, estamos pertinho do fim e nós estamos falando desse reinado, né? E você recebeu uma cópia de slide no culto passado. Isso, pega a sua cópia. O rei Jeoaquim agora, ele estava vivo ainda quando o cerco a Jerusalém se iniciou. E quem é que estava cercando Jerusalém naquele tempo? Nabucodonosor. Fala para o seu irmão, Nabucodonosor. Consegue fluir bem essa palavra, esse nome? Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor, que estava vindo com a Babilônia e cercando a nação de Judá, a nação do Senhor. E aí, para a gente conhecer um pouquinho mais de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor foi uma figura importante nessa época do Antigo Testamento. No seu slide, na sua cópia de slide, coloca aí para mim na tela também o slide 200, vai surgir Nabucodonosor, a história dele, no livro de Daniel. Olha aqui, em setembro, no dia 26 de setembro, olha aqui, começa Daniel. Lembra que a gente fez o link pela leitura cronológica, a gente fez o link dos profetas à história de Israel e Judá? Pois é, Israel está aqui, segundo Reis, está no dia 4, nós estamos aqui nesse período da leitura cronológica, vai entrar Obadias, Jeremias, Crônicas, um paralelo de segundo Reis, e aí vai se levantar Daniel. Daniel vai surgir nessa história e ele vai começar a contar a história de Nabucodonosor. Então, você deixa o segundo Reis marcado aí na sua Bíblia, e segue comigo para o livro de Daniel. Daniel é um dos profetas maiores. Então, o seu livro fica um pouco depois dos Salmos. Tem Isaías, Jeremias, depois vem quem? Ezequiel e depois Daniel. Quando achar, diga achei. Quem não achou, diga misericórdia. Eu tenho misericórdia da tua alma. Imagina Deus, então, olha. Ele é muito bom, né? Daniel, olha o que ele fala no capítulo 1. Nos 2 primeiros versículos do capítulo 1. Olha só. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, qual o nome do rei? Lembra que eu mostrei para vocês aqui o antepenúltimo rei, Jeoaquim, rei de Judá. Veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, quer dizer, cercou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Daniel, ele nasceu no tempo de Josias, a gente viu isso, foi o rei que antecedeu a Jeoaquim, e cresceu durante as reformas que Josias promoveu naquele reinado. E ele vai começar a profetizar, na sua fase adulta, sobre a restauração de Israel. Vai falar também do futuro de Israel, porque o livro de Daniel também é um livro escatológico.
E vai falar também do anticristo. Isso se resume à profecia de Daniel. Mas ele, quando estava no exílio, levado aqui por Nabucodonosor, ele ouve Jeremias. Pastora, o que tem Jeremias na história? É o tempo de Jeremias também nessa história. Então, a gente vai ver que Daniel fala de Jeremias, da profecia que Jeremias estava falando, para você ver que há uma conexão de todos esses profetas, todos os profetas no tempo da história dos livros de reis. Olha só, ainda em Daniel, no capítulo 9 de Daniel, abre comigo Daniel 9. Vamos ler os 2 primeiros versículos. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, Daniel ouve a profecia de Jeremias, que estava escrito no seu livro, e entende que o tempo desse cativeiro era de 70 anos. Então, a história com Nabucodonosor está acontecendo. Josias foi morto, outro rei se levanta, Judá é aprisionado porque voltou para os seus maus caminhos. Nabucodonosor, lembra do nome do pai de Nabucodonosor? Nem eu. Pois é, aquele nome, o pai de Nabucodonosor morre e ele se torna rei da Babilônia. E ele marcha em direção à Palestina. Não foi isso que a gente estava falando? Ele marcha em direção à Palestina. E ele chega ali, em Jerusalém, toma os homens cultos, inteligentes, hábeis, toma como cativos e leva para a Babilônia as mulheres também bonitas, como é que fala? Que aparece muito, também foram levadas ao cativeiro, e Daniel estava no meio desse grupo, profetizando. Chega Nabucodonosor e também pega Daniel e seus 3 amigos. Quem sabe o nome dos 3 amigos? Esse foi o nome que eles receberam na Babilônia, mas foi esse mesmo. Esses 3 que foram com Daniel, junto com tantos outros. E aí, Nabucodonosor, ele tinha a tática de cercar o lugar, cercar a cidade e tomar as pessoas importantes para o cativeiro. O que acontecia? Ele deixava naquele lugar as pessoas mais simples, as pessoas mais pobres. E essas pessoas podiam pegar qualquer parte da terra daqueles nobres que foram levados e morar ali e cuidar daquela terra. Por quê? Aquelas pessoas acabavam se tornando leais ao rei da Babilônia, porque ele tinha permitido que eles invadissem as terras. Então, eles se tornavam leais e, ao mesmo tempo, era uma forma dele criar suprimentos de pessoas para atender às necessidades da Babilônia. Te faz lembrar do MST? Irmão, Satanás só muda o tempo e o nome, mas os projetos são sempre os mesmos, né? Tomando as terras. Então, quem foi esse Nabucodonosor? Um dos maiores vilões do Antigo Testamento. Reinou mais de 40 anos. E uma coisa que ele fez
foi destruir o templo de Salomão, 194b. Esse daí é o slide que mostra uma projeção do templo de Salomão. Ele controla a cidade de Jerusalém, conquista a cidade de Jerusalém, pega utensílios do templo do Senhor e leva para o templo do Deus na Babilônia e destrói o templo do Senhor. E deixa aqueles que realmente amavam ao Senhor, deixam desalentados, deixa sem ânimo. E aí você fica pensando, por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor permite, às vezes, até os dias de hoje, que alguns danos aconteçam à igreja do Senhor? Algumas igrejas fecham, outras se dividem, o escândalo acontece. Tem coisas que nós não entendemos porque Deus permite. Mas tem uma coisa que a gente precisa entender. Aquele povo que estava lá assistindo, testemunhando os babilônios fazendo aquilo, eles tinham a promessa do Senhor de que aquele cativeiro teria um tempo para acabar. Não importa o que façam contra a igreja do Senhor, tudo tem um tempo de acabar, porque o Senhor continua sendo o Senhor da igreja. Aleluia. E ele desempenhou, Nabucodonosor, um papel muito importante na história do povo de Deus. E eu quero hoje falar sobre ele, Nabucodonosor. Ele também foi um grande construtor. Ele criou os jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E por onde ele passava, ele fazia um grande movimento daquela cidade e trazia um grande progresso. Mas Daniel acabou envolvido em toda essa trama por causa da sua inteligência e da sua sabedoria. Volta no capítulo 1 de Daniel. Vamos ler os versículos de 18. Vamos ler só o 18 e o 19. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, entre todos eles não foram achados outros, tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei. Mesmo no cativeiro, os homens de Deus se destacavam pela sua sabedoria e inteligência, por causa do temor do Senhor. Eles aprenderam o máximo possível da cultura, a cultura daquela localidade. Irmãos, aprender sobre a cultura não é ruim. Isso é algo importante, inclusive acaba nos dando uma capacidade superior a algumas outras pessoas. O que não pode é a cultura ir contra os propósitos de Deus, ir contra os mandamentos de Deus. Aí não. A prioridade é a palavra de Deus, é o reino de Deus. Na nossa vida, a prioridade é o cumprimento do propósito de Deus. Vide Esther. Esther foi inserida numa outra cultura. Ela esteve ali, participou, chegou a ser rainha. No entanto, não deixou de temer ao Senhor, não deixou de fazer segundo os mandamentos do Senhor. E ela estava disposta até mesmo a perder a vida por causa do Senhor Jesus. Então, a cultura não era ruim. E os homens de Deus aprenderam sobre a cultura. E eles acabaram se destacando por causa de sua sabedoria e habilidade. E aí, no 2º ano de Nabucodonosor, ele teve um sonho. Um sonho inquietou. Esse homem sonha muito, Nabucodonosor. Ninguém conseguiu dar a interpretação, isso você já sabe. E aí ele chama os sábios e pergunta sobre o sonho. E Daniel, ele foi chamado e ele disse ao rei o seu sonho e a sua interpretação. Isso você sabe. Mas agora pergunta para o seu irmão, qual foi o sonho do rei? Fica olhando para a cara dele para ver se ele te diz qual foi o sonho do rei.
que a gente conta as histórias, mas não conta o detalhe da história, não é não, irmão? O sonho de Nabucodonosor foi uma grande estátua e uma profecia sobre o futuro. Vamos olhar? Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 29. Estando tu, ó rei, na tua cama, subir os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos e te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses o pensamento do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti. E a sua vista era terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino. Diga, a cabeça era de ouro. O seu peito e os seus braços de prata. Diga, peito e braços de prata. O seu ventre e as suas coxas de cobre. Diga, ventre e coxas de cobre. As pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e de barro. Diga, pernas de ferro. Pés de ferro junto com barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão. Diga, sem mão. A qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio. Deixa eu só esmiuçar essa pragana das eiras do estio. Era quando se batia o restante do trigo para separar da palha. Então, o que sobrava do trigo, isso aí está dizendo mais ou menos isso. E o vento os levou, e não se achou lugar para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Vamos ver a estátua de Nabucodonosor, slide 194C. Essa é a estátua que o texto está falando para nós. A cabeça de ouro, o tronco de prata, a parte do ventre, os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. Essa estátua representa os impérios, 4 reinados que se sucederiam depois do reinado de Nabucodonosor. A cabeça fala do Império Babilônico, que era o que estava acontecendo ali no momento. O tronco vai falar do Império Persa, depois do Império Grego e o Império Romano. Reinos diferentes de todos eles que encheria toda a terra. E depois, uma pedra se soltou sem a ajuda humana, sem mão, e atingiu os pés da estátua. E toda a estátua ruiu. E a pedra que atingiu, ela começou a crescer e se tornou uma montanha. Vamos entender isso. O primeiro império, a cabeça de ouro, o Império Babilônico, Daniel profetiza sobre ele e fala que o ouro é algo de muito valor. Então, ele fala de um reino forte, um reino unido, um reino glorioso, que outros impérios não teriam o mesmo esplendor. O segundo império,
que fala do peito de prata, o Império Persa. É de prata porque é um pouco inferior. É um reino que seria um pouco inferior ao Império Babilônico. E ele foi a união de dois povos, dos medos e dos persas, sendo que os persas se tornaram mais fortes. Quem lembra o que aconteceu no Império Persa? Olha para a cara do teu irmão e diz assim, me dá cola. Quem era da Pérsia, irmãos? Esther. Esther era da Pérsia. Dario, que era o ungido do Senhor, apesar de não servir ao Senhor, foi chamado dessa forma. Então, os medos e persas se uniram e criaram esse Império Persa. E ele não foi assim tão forte quanto o Império Babilônico. Daniel, no capítulo 8, vai confirmar que esse império era o império dos medos e dos persas. Eu não vou ler para você o texto, porque é uma outra profecia, no capítulo 8, é uma outra profecia que confirma a profecia de agora. Então, para não dar um nó na cabeça, a gente deixa o nó para depois, ok? Depois veio o terceiro império, o tronco de bronze. Está falando do Império Grego. Aí, o Império Grego começa no ano 331 a.C. e vai até 168 a.C. Olha como está pertinho, já chegando no final daquela linha cronológica que a gente já conhece. Foi um império inferior à prata. E surge um grande homem, e você que já estudou, fez o 2º grau, fez o ensino médio, você já ouviu falar dele. Alexandre o Grande. Ele surge nesse império e ele foi rei sobre toda a Grécia. E o império foi um império muito grande, chegando até perto das Índias. No mapa você consegue ver as Índias? Consegue entender isso? Irmãos, pega um mapa mundi, deixa guardadinho. É importante a gente entender algumas coisas, né? Eu não trouxe. Mas, pela sua cara, eu sei que você não sabe onde é a Índia. Né? Mas eu não trouxe um mapa, porque eu achei que você soubesse onde é a Índia. Fala para alguém que está perto de você, vamos à Índia, conhecer a Índia. Vamos conhecer a Índia. Se não pode ir fisicamente, conheça pelo menos no mapa, irmão. Depois que Alexandre o Grande morreu, o Império Persa morreu. Agora surge o quarto império. O quarto império fica na região das pernas, o Império de Ferro. Mas ferro é muito forte, é ou não é, Robert? Ferro é muito forte. Isso significa também que esse império, o Império Romano, ele seria um império que provocaria muita destruição. O que aconteceu? O Império Romano era um império vigente quando Jesus nasceu. Olha o tempo que a gente está. 168 a.C., começa o Império Romano. E vai até 476 depois de Cristo. O império forte, o império destruidor, o império que não tinha consideração por ninguém. No entanto, o que é que tinha de fraco no Império de Ferro? Os pés. Os pés não era de ferro puro, era ferro misturado com barro. Engenheiro, diga para mim, tem como misturar ferro com barro? Não. Se você colocar na base do seu edifício ferro com barro, vai dar certo? Vai ruir. Leia comigo Daniel, capítulo 2. Vamos ler versículos 40 até 43. E o quarto reino será forte como ferro,
Pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, parte de barro de oleiro e parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte, e por outra, será frágil. Quanto ao que viste de ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não mistura com o barro. O império seria forte, iria se expandir, iria passar muito tempo dominando, mas ele seria fragmentado. Como? Com o quinto que não aparece aqui. A pedra. O que é que o texto diz? Que a pedra atacaria, cairia, tirada sem mão humana. Seria tirada e jogada nos pés, no lugar da fragilidade, para fazer ruir todos os impérios. E quem é essa pedra? Diga assim, Jesus. Não importa o poder do império, quando a pedra é lançada, todo o império é jogado por terra pela pedra de esquina que é Jesus. Aleluia! O nosso Senhor, o nosso Salvador, o Rei daquele reino que nós fazemos parte. Aí chega o reinado de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Não dá nem para a gente ficar falando muito disso, irmão, porque senão a gente vai longe demais e sai do contexto do estudo. Mas é uma coisa tremenda. Olha o que Deus está revelando para Daniel. E Daniel precisa dizer isso tudo ao rei. E Nabucodonosor, pode colocar o slide 194, só para você fixar a mudança dos impérios, 194D. Nabucodonosor ficou impressionado com o poder de Deus na vida de Daniel. E ele elevou Daniel a governante da província da Babilônia. Você não precisa de nada além do poder de Deus na sua vida para chegar onde Deus quer que você chegue. Vamos finalizar a leitura dessa estátua em Daniel capítulo 2, versículos 47 a 49. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente, o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas Daniel estava às portas do rei. Daniel se tornou governador, mas ele tinha uma missão. Ele era profeta para o rei. Ele disse assim: tá, eu vou governar, mas eu vou chamar 4 homens de Deus, 3 homens de Deus, para estarem ao meu lado. Porque, irmãos, a fidelidade importa muito. E ele disse: eu tenho que ser profeta, mas também preciso governar. Então, vou trazer homens de Deus para estar ao meu lado. Irmão, quando você tiver a chance para abrir a porta para homem de Deus, abra a porta para homem de Deus.
E quando o homem de Deus lhe abrir a porta, seja honrado e seja o melhor homem de Deus naquela porta que foi aberta para você. Porque tem crente que dá mau exemplo. Acha que é crente, acha que é o rei. E age de qualquer forma, precisa servir melhor do que um outro ímpio. Mas vamos continuar, aleluia. Algum tempo depois, Nabucodonosor, depois dessa declaração que ele deu aqui, Nabucodonosor cria uma imagem de ouro. E determina que todos precisam se curvar diante dessa imagem de ouro. E todos significava que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego também teriam que participar disso. E essa história você conhece. Ele chama os 3 homens, no caso aqui, que não quiseram se dobrar, e ele vai condená-los à fornalha, por não se dobrarem diante dele. Olha a declaração que ele acabou de fazer nos versículos 47 e 49, do capítulo 2. E agora olha no capítulo 3, vai comigo, versículos 24 e 25. Ele condena Sadraque, Mesaque e Abednego a serem queimados vivos na fornalha, mas de novo Deus se levanta para surpreendê-lo. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei? Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Ele agora vê o próprio Jesus caminhando na fornalha. Ele viu o poder de Deus na vida de Daniel e agora vê Jesus aqui atuando junto com esses 3 homens. E eles saíram ilesos. E Nabucodonosor ficou maravilhado. Diga, Nabucodonosor ficou maravilhado. Agora pergunta para o seu irmão, ele se converteu? Espera a resposta. Era arrogante demais. A gente precisa ter cuidado na nossa arrogância. Os nossos feitos não podem ser maiores do que o nosso Deus. E aí Nabucodonosor teve um outro sonho. O homem para sonhar. E novamente ele anunciou o seu sonho, mandou chamar os sábios. E quem é que chega lá? Daniel. E ele agora sonha com uma grande árvore. Conhece esse sonho, né? Daniel capítulo 4. E aí Daniel diz para ele, versículo 27 do capítulo 4, diante desse sonho de Nabucodonosor, Daniel diz para ele assim, 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel fala para o rei, aquele mesmo rei que declarou quão grande é o Senhor, e diz assim: confessa teu pecado, muda a tua história, porque senão, qual era o castigo? Você vai ficar louco. Um homem poderoso como Nabucodonosor, um homem orgulhoso, o imperador de toda a terra conhecida. E Daniel agora chega diante dele e diz assim: se o Senhor não mudar, o Senhor vai ficar louco. Deus estava mostrando que o homem podia ser poderoso à vista de qualquer um, mas diante dele era um homem comum. Não importa quão seja poderosa a pessoa, irmão. Mexeu com o povo de Deus. O orgulho subiu. O que diz o provérbio? O orgulho precede a ruína. O orgulho nos afasta de Deus, irmãos.
O orgulho é uma das tentações mais perigosas que se conhece. E o orgulho vem pelo que a gente faz e acha que está muito bom. Você faz pela misericórdia do Senhor. Mas Nabucodonosor, orgulhoso demais, fez o quê? Se fez de egípcia, ignorou Daniel. E 1 ano depois, ele passou a se comportar como um animal. Versículo 33. Na mesma hora, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi tirado dentre os homens. E comia erva como os bois. E o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que ele cresceu pelo, como as penas de águia, e as suas unhas, como as das aves. Um homem poderoso, orgulhoso, porque ignorou a palavra do Senhor, se tornou um animal. Vamos continuar no versículo. Mas Deus é um Deus de misericórdia, não é não? Por isso que você está aqui, por isso que eu estou aqui, porque Ele é um Deus de misericórdia. Nabucodonosor se arrependeu e foi pedir perdão e deu glória a Deus. E aí o que acontece? Vamos ler 34 a 37. Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, ele mesmo declarando, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga, que fazes? No mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. De novo, Nabucodonosor tem um encontro extraordinário com o Senhor. Mas olha a vida de Nabucodonosor com Deus. No capítulo 2, ele reconheceu que Deus revelou mistérios a Daniel. No capítulo 3, ele glorificou a Deus por ter salvo 3 jovens hebreus da fornalha. No capítulo 4, apesar dele reconhecer que Deus existe e opera grandes milagres, ele ainda não reconhece Deus como seu Senhor e Salvador. Irmãos, não adianta acreditar que Deus existe. Não adianta acreditar que Deus é poderoso. Não adianta acreditar que Deus faz milagres. Se não receber Deus na sua vida como Senhor e Salvador, vai fazer o quê? Vai comer grama como um animal. Vai ser usado como instrumento do diabo de humilhação. Vai ser colocado na terra, porque é isso que o diabo faz. O diabo não quer dar moral para ninguém, não. Ele quer destruir. E aí, eu preciso falar com você ainda hoje sobre os fundamentos da salvação. Porque tem gente que é abençoado. Tem gente que as pessoas oram por ele e a porta de emprego é aberta. Tem gente que recebe a provisão que precisa todos os dias. Tem gente que vive o milagre de cura, um monte de milagre na sua vida. Tem gente que vê Deus trabalhando, mas não é salvo. A salvação
tem 4 fundamentos. Slide 194. Primeiro fundamento da salvação. Primeira coisa, tem que aceitar Jesus como Salvador, né, irmão? Redenção. Diga redenção. Redenção é o preço pago. Jesus nos comprou com seu sangue e nos libertou do domínio das trevas. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Capítulo 1 de Colossenses. Vai dando glória a Deus. Aleluia. Versículos 13 e 14. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Redimir é pagar o preço por alguém. Redenção é libertação. É reparo, é salvação, é resgatar a humanidade. Por quem? Por Jesus Cristo, o sacrifício dele na cruz do Calvário. E aí vai estar incluso aqui os privilégios, os benefícios da redenção, que é o perdão dos pecados, a justiça, a vida eterna. Esses são os benefícios da redenção. Os colossenses, eles estavam acostumados com essa coisa do poder das trevas, as forças invisíveis das trevas. Então, Paulo vai dizer aos crentes verdadeiros: ora, vocês foram transportados das trevas para a luz. Vocês antes eram escravos, mas agora vocês estão em liberdade. Vocês antes sofriam por causa da culpa, mas agora foram perdoados pelo poder de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Nós fomos resgatados de um reino rebelde e fomos levados para servir um rei legítimo. Isso é redenção. Amém? O segundo fundamento da redenção, da salvação, é a justificação. Somos declarados justos diante de Deus, não por mérito, mas por fé. Romanos 5, versículos 1 e 2. Eu vou lendo por causa do tempo, tá bom? Você anota, por favor. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia! Depois que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, somos remidos pelo Senhor. Aí nós passamos a ter um sentimento de paz. Aí esse sentimento de paz não é aquele sentimento de calma, de tranquilidade, que você está numa boa, numa zen, não é nada disso não. É um sentimento de reconciliação com o Senhor. Por quê? Porque o pecado bloqueava a aproximação. Não tinha como nós chegarmos até Deus. Mas, por causa da justificação em Jesus Cristo. E isso não acontece porque você é bonitinho, porque você é bonzinho, porque você é aplicado, nada disso. Isso acontece pela fé. Porque o preço já foi pago. Só precisa ter fé para receber. E ele diz, nós somos privilegiados, porque não só somos inocentados, mas temos o privilégio de sermos recolhidos para perto de Deus e andarmos junto com o Senhor e vivermos em paz com Ele. O que é que tira a nossa paz com Deus? O pecado. Então, olha só, você quer andar em paz, você quer viver justificado,
precisa se reconciliar. Para se reconciliar, o pecado precisa ser tirado da vida. Nós precisamos, irmãos, tirar o pecado da nossa vida. Ah, mas eu sou pecador. Sim, mas eu sou pecador no processo de justificação. Eu, sem querer, erro, clamo o sangue de Jesus, me arrependo, entro em contrição, e aí, de novo, o Espírito Santo faz a obra. Agora, quando eu vivo em pecado, repito o pecado, e faço de novo, e não tomo vergonha na cara, não olha para o teu irmão, mas ele tem cara de pau, irmão? Porque tem crente que tem cara de pau. A justificação é importante no processo, no fundamento da salvação. O terceiro, que a gente não pode perder muito tempo, regeneração. Diga regeneração. Olha o que é a regeneração. Recebemos uma nova vida. Então, a vida que vivia antes tem que ir embora. É uma nova vida. O velho homem morre. E renascemos pelo Espírito. Abra em Tito. Você vai se perder em Tito? Não. Logo depois de Timóteo, você chega em Tito. Tito. Eu vou ler para ser rápida. Capítulo 3, versículos de 4 a 7. Mas, quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. É tudo novo, por causa do Espírito novo. A vida que era cheia de pecado agora muda, e é uma vida transformada no Senhor. E o quarto fundamento da salvação é a santificação. Santificação, somos separados para Deus. Ei, você não é mais do mundo. É separado para Deus. Vivemos para Ele com propósito e pureza. Hebreus 12, de 14 a 16. Segui a paz com todos e a... Sem a qual? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Eles estavam bem acostumados com a limpeza cerimonial, porque antes de entrar no templo, eles precisavam fazer a limpeza cerimonial. E aí ele vai falar disso, eles vão bem entender que precisava dessa limpeza, dessa santificação, da renúncia ao pecado, da decisão de obedecer ao Senhor, de andar em santidade, de um relacionamento íntimo e correto com Deus e com os irmãos. E aí ele vai falar da paz e vai falar da amargura. Amargura, ele trata a amargura como uma pequena raiz que nasce e depois ela vai crescendo e se torna uma árvore. Isso, irmãos, começa com uma decepção. Essa decepção se transforma num ressentimento. E algumas pessoas alimentam rancor e não conseguem abrir mão de mágoas passadas. E aí cria a raiz de amargura. Tem gente que precisa fazer cura interior para tirar a raiz. Já viu? Você corta uma planta, mas se você não arrancar a raiz, ela vai brotar de novo. Nós temos que arrancar a raiz que fica dentro do nosso coração. Aí você diz, a raiz é minha, deixa ela aqui. Não, irmão, dentro da igreja do Senhor não pode ter raiz, porque o texto vai dizer que ela contamina muitos.
Por quê? Você está amargurado e vai lançar amargura no ouvido do teu irmão. E vai compartilhar a raiz de amargura com outra pessoa. Não se contenta de ficar com você só. E começa a contaminar o povo do Senhor. Isso é falta de santidade. E a palavra diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então busca a cura no Espírito Santo. Tira a amargura do seu coração, a mágoa, o ressentimento. E deixa o Espírito Santo te encher. Porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, não tem lugar para amargura no coração. Aleluia. A gente fica com alguma lembrança de coisas do passado, mas nessa hora a gente repreende em nome de Jesus. A gente traz à memória aquilo que dá esperança, aquilo que é bom, aquilo que é justo. A gente troca o pensamento ruim por pensamentos santos. Nós precisamos viver em santidade, porque sem santidade ninguém vai ver ao Senhor. Trocando em miúdos, sem santidade não há salvação. 4 pilares da salvação: redenção, justificação, regeneração e santificação. Isso precisa estar em nós, ativos, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, por favor. Pai querido, em nome de Jesus, nós rendemos graças ao Senhor pela sua palavra. Estamos estudando o livro dos reis, tanto tempo atrás, mas tudo isso é tão vivo para nós hoje, porque a sua palavra é viva, a sua palavra se renova, a sua palavra está sempre trazendo à nossa memória a nossa situação humana. E hoje, Senhor, nós falando de Nabucodonosor, um homem que viu tanto o poder de Deus, que testemunhou do poder de Deus, que glorificou ao Senhor por seus grandes feitos, mas não conseguiu abrir o seu coração para a salvação. Nós não queremos viver esse tipo de história, Senhor. Nós queremos estar abertos para a salvação. Nós não queremos só ver os milagres ou só viver os milagres. Nós queremos ter em nós o Senhor que opera milagres. Então, Senhor, que o Senhor possa estar liberando sobre nós o Teu Espírito Santo para promover a salvação na nossa vida diariamente. Para passarmos por esses processos, ó Deus, para termos esses fundamentos vivos e firmes na nossa vida, porque a Tua palavra nos diz que sem eles nós não veremos ao Senhor. Mas nessa noite, com o coração contrito, nós confessamos, ó Deus, que somos fracos, falhos, mas nós queremos ver o Senhor. Então opera em nós. Trata, Senhor, o nosso ser, a nossa alma, a nossa mente, os nossos sentimentos, Senhor. Trata para que possamos estar com o Senhor e vê-lo um dia face a face. Nós agradecemos, ó Deus, pela sua igreja santa, perfeita e imaculada que se reúne nessa casa. Que possamos estar nesse mesmo nível, sempre nos colocando, ó Deus, puros diante do Senhor, disponíveis para a lavagem pela sua palavra em nossa vida, para sermos considerados dignos um dia de entrarmos nos céus e viver com Jesus para todo sempre. Em nome de Jesus nós oramos ao Senhor e agradecemos. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele toda a honra e toda a glória.